Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre lugares celestiais. Você está animado? Então, abre comigo em Efésios 2. Eu estou muito animado com o que Jesus vai fazer hoje. Quem abriu diz amém. Você que está em casa, seja muito bem-vindo ao culto da Igreja One. Antes de começar, gente, vamos orar? Pode ser? Fecha os olhos comigo. Você que está na sua casa também fecha os olhos comigo. Jesus, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela sua presença em cada casa. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Deus, obrigado porque nós não somos reféns de nada. Nós não somos reféns de uma condição ou de uma possibilidade, mas nós estamos entregues a Ti. Então, seja de maneira online, os irmãos que estão em casa, seja de maneira presencial, os irmãos que estão aqui, nós continuamos firmados em Ti, Jesus. Então, que o Seu Espírito de sabedoria e revelação inunde cada casa, que o Seu Espírito de sabedoria e revelação inunde esse salão. Nós temos muita fome de Ti, Jesus. Nós temos fome de Ti, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado. Servi-lo é um privilégio que o Senhor nos deu. Amém, amém. Abriu em Efésios 2 comigo. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia em Efésios 2. Eu quero falar um pouquinho sobre lugares celestiais, como eu falei. Mas antes da gente falar sobre 3 pontos de Efésios 2, eu queria lembrar Efésios 1 a partir do versículo 17, que é mais ou menos a oração que nós fizemos agora, uma oração paulina, uma oração por espírito de sabedoria e revelação. Então, as Escrituras nos ensinaram a orar: Senhor, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento da verdade. Só que Paulo, ele fala ali 3 pontos, o porquê nós precisamos orar por espírito de sabedoria e revelação. E ele fala sobre iluminar o coração, né? Iluminar os olhos do coração. E esse ponto eu acredito que a igreja entende muito bem. Então, quando nós recebemos uma revelação do Senhor, nós temos os nossos corações aquecidos, nós temos os nossos corações abertos. E nós falamos assim: meu Deus, é isso que as Escrituras estão dizendo. Agora eu entendi o que é família. Agora eu entendi a expiação da cruz. Agora eu entendi o que é andar na luz. Então nós temos o nosso coração iluminado. Então nós não temos apenas uma informação, mas nós temos uma revelação. A revelação é algo que nos muda por dentro e por fora. Então nós nos tornamos uma fonte a jorrar. Amém? Só que Paulo não para somente nesse ponto. Paulo continua. E ele fala sobre nós termos esperança no chamamento. Fala comigo: esperança no chamamento. Porque o mesmo espírito de revelação que me chama a iluminar o meu coração, os olhos do meu coração, e eu falo assim: meu Deus, é isso. É o mesmo espírito de revelação que nos chama para uma esperança de chamamento. Então nós precisamos ter esperança de chamamento. Mas nós não paramos aí. Paulo também fala sobre a compreensão da riqueza da herança dos santos. Até aqui foi? Então nós temos nosso coração iluminado, mediante revelação. Nós temos esperança no nosso chamamento. Nós confiamos no nosso chamamento. E nós temos compreensão da riqueza da herança. Então nós temos o nosso coração iluminado, nós temos esperança no chamamento e nós compreendemos a herança. E aí Paulo vai falar ali, até o final do capítulo 1 de Efésios, ele vai falar sobre a autoridade da igreja. A igreja, qual é o corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça.
E ele vai falar: principados e potestades, tudo está debaixo do pé da igreja. Mas para nós andarmos segundo essa igreja de autoridade, nós temos que ter os nossos corações iluminados, nós temos que ter esperança no chamamento, e nós temos que compreender a riqueza da herança nos santos. E meus irmãos, eu quero ser um pouquinho mais prático aqui, um pouquinho mais claro. Muitos até têm iluminação, muitos até entendem: não, Davi, eu entendi, eu preciso ser família. Eu entendi. Não, cara, se essa é só uma informação. Não, Davi, eu entendi mesmo. Meu coração foi iluminado. Mas, meus irmãos, se nós não temos esperança do chamamento, se nós não temos compreensão da herança, nós não somos essa igreja que todas as coisas estão debaixo dos pés. Então eu quero falar sobre essa igreja dos lugares celestiais hoje. Essa igreja que Paulo termina o capítulo 1 falando. Porque quando você lê, você fala assim: meu Deus, cara, é isso. Isso é a igreja, só algo acima da igreja que é o Senhor. Se tem algo acima de você, isso é Deus para você. Se o dinheiro está acima de você, isso é Deus. Se a sua namorada está acima de você, isso é Deus para você. Se o seu trabalho está acima de você, isso é Deus. Porque só pode haver uma coisa acima da igreja, que é Deus. E isso não anula o serviço do crente, isso não anula a humildade, o serviço em mansidão, mas isso é de compreensão e esperança de chamamento, que tudo está debaixo dos pés da igreja. Então, entendendo essa igreja que carrega autoridade, eu quero falar um pouquinho com vocês em cima de Efésios 2 sobre lugares celestiais. Eu quero discorrer com vocês em Efésios 2, lembrando aqui de Efésios 1. Falei de 3 pontos: iluminando o quê? O coração. Aí você que está na sua casa. Ter esperança no quê? No chamamento. E compreendendo a riqueza do quê? Da nossa herança. Então, compreendendo esses 3 pontos do Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria, ou seja, o Espírito Santo que nos enche e nos mostra por que nós fomos chamados, nos mostra a nossa herança, a herança dos santos. Nós começamos a entrar em Efésios 2. E a partir do versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, Ele quem? O Senhor, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Grava aí: o curso desse mundo. Então, meus irmãos, nós éramos pecadores. Eu e você. Aqui Paulo fala vós, mas logo depois ele fala nós. Ele começa falando: vocês eram pecadores. Depois ele fala assim: nós éramos pecadores. Porque nós, meus irmãos, andávamos no curso desse mundo. Nós éramos esses pecadores. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nesse primeiro ponto de Efésios 2, eu quero falar sobre como nós devemos lutar contra o curso desse mundo. Porque muitas pessoas compreendem que devem lutar, mas nem todos compreendem como devem lutar. Então vamos continuar aqui. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Nos filhos de Deus? Não, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, aí o nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo põe que éramos, é um passado aqui. Era um passado de quem estava entregue aos seus delitos e pecados. E quando nós estávamos entregues, presta atenção aqui, meus irmãos, nós estávamos no curso desse mundo. E nós éramos como marionetes no curso desse mundo. Por quê? Porque estávamos totalmente à mercê da potestade do mundo, à mercê de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então os filhos da desobediência, os filhos da ira, são filhos que andam de acordo com o curso desse mundo. Só que tem um mais aqui, meus irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos. É muito legal porque Paulo aqui, ele pega a nossa morte da carne e ele joga para a cruz. Ele fala assim: agora, mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, juntamente, grifa aí, juntamente, nos ressuscitou e nos fez assentar, grifa aí agora, assentar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aonde? Nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para aqui no versículo 9. Primeiro ponto, quero falar de Efésios 2, meus irmãos. É que nós estamos ajuntados e nós estamos assentados em lugares celestiais. Eu quero falar de maneira prática como nós lutamos contra o curso desse mundo. Eu tenho visto muitas pessoas tentando lutar contra o curso desse mundo na força do braço. E meus irmãos, você não consegue compreender o versículo 6, 7 aqui, se você não compreende o 9. Paulo fala ali contra as potestades do ar, não sei o quê. E depois ele fala: mas vocês estão assentados em lugares celestiais. Mas isso é dom de Deus, isso não é mérito pessoal. Meus irmãos, eu imagino isso aqui quando eu estava meditando em Efésios 2, essas semanas passadas. Eu imagino como um rio caudulento, imagina um rio passando. Não é o rio de Deus aqui não, é um rio sujo. É o rio desse mundo, é o curso desse mundo. E muitas vezes nós tentamos lutar contra esse curso e nadar contra a maré. E a gente até consegue lutar. Imagina ele tá vindo para lá. E você tá assim, ó. E você tá nadando, e aí vem um tronco, aí você tira, e você vai nadando, e você vai nadando, e você vai nadando. Aí uma hora você cansa, você desanima, você quase desvia, e você vai lá. Aí do nada você volta, porque você foi num culto muito poderoso. E você volta, e você volta, e você volta. Aí começa a vir uns boletos, aí você fica, meu Deus, boleto atrasado. Aí você desanima de novo. Aí você vai boiando. Aí você se lembra, meu Deus, é pra lá. E você vai, você vai. E você fica nesse vem e volta 10 mil anos. Sabe, meus irmãos, lá no Rio, quando você vai na praia, tem gente que cai numas valas e vai embora. E tem umas valinhas que dá pro salva-vida ir lá pegar. Mas tem umas que é tão forte que só com helicóptero. Sabe? E Deus, quando Ele foi nos tirar dessa vala, Ele nos desarraigou. Eu não preciso lutar contra a maré, eu preciso sair do rio. Enquanto você continuar tentando lutar contra a maré, você vai lutar nas suas forças. E quando você começar a compreender, você olhar para o alto, você vê o helicóptero. Aí você vai assim, tá bom. E aí você sai do rio. Porque isso não é mérito. Você não chamou o helicóptero. Foi Deus que mandou o helicóptero. A sua função é só assim: estender a mão e deixar ser levado para lugares celestiais. Meus amigos, eu tenho recebido muitas mensagens, perguntas de vocês sobre batalha espiritual e tudo mais. E nós, como igreja, nós não damos tanta ênfase nisso, não porque nós não acreditamos nisso. Mas eu tenho visto que muitos de nós querem entender batalha espiritual na força do braço. Para nós batalharmos espiritualmente, nós precisamos entender aonde nós estamos. Muitas vezes nós não temos problema com quem nós somos. Então nós entendemos que nós somos redimidos, nós somos comprados, nós fomos expiados em Deus, em Cristo nós temos a propiciação, eu sou uma nova criatura. Mas, meus irmãos, para nós não foi reservado apenas a compreensão do quem,
mas foi reservado também a compreensão do onde. Deus não quer que você compreenda apenas quem você se tornou nele. Deus quer que você se compreenda aonde Ele te colocou. E como nós começamos a crescer em governo, a crescer em domínio, no bom sentido aqui, a crescer de uma maneira vitoriosa, nós não temos medo dessa palavra vitoriosa. Entendendo aonde nós estamos. Então, como é que nós lutamos contra o curso desse mundo? Em lugares celestiais. É o que Paulo fala aqui, é muito claro, gente. Se eu só lesse o texto, já estava muito claro. Ele começa falando: vocês eram mortos, vocês estavam no curso desse mundo, mas Deus, tem um mais aqui, graças a Deus. Ele fala aqui, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Ele já tinha falado, já estava claro aqui: você está junto com Cristo. Mas para deixar claro, você está assentado em lugares celestiais. Então Ele dá um mais, Ele dá um contraponto para a vida que nós tínhamos. Você estava no curso desse mundo, agora você está assentado em lugares celestiais. Agora, meus irmãos, você lembra que eu comecei falando no sermão sobre o espírito de revelação? Às vezes nós temos o nosso coração iluminado, mas nós devemos também ter a esperança do chamamento. E nós devemos compreender a nossa herança. Porque não se ganha o curso desse mundo apenas com o coração iluminado. Para nós vencermos o curso desse mundo, nós devemos ter esperança no chamamento. Eu fui chamado por Deus. Eu tenho um chamamento no Senhor, o Senhor me chama para o alto. Não fui eu, meus irmãos, não fomos nós que ligamos: helicóptero, vem aqui, eu tô no Rio de Janeiro aqui na praia, vou morrer afogado. Não, quando a gente olhou para o alto, tinha ali, ó, a gente só foi salvo. Isso não vem de nós, é dom de Deus, meus irmãos. Tá fazendo sentido aqui? Então precisamos discernir não apenas o quem, mas o onde. Eu vejo que muitas pessoas ficam, lutando na vida. Fica assim: Davi, eu sou crente, eu dou meu dízimo, eu pago meus impostos, eu faço tudo direitinho. Por que eu estou nessa doideira da vida? É porque todo mundo vai sofrer, né? Mas eu não aguento mais. Meus irmãos, às vezes não é falta de entendimento do quem, é falta de entendimento do onde. Você está no lugar onde você deve estar. Você faz as coisas debaixo de um lugar onde Deus te colocou. Porque não adianta nada você entender. Imagina um peixe, entender que é um peixe, mas tentar voar. Ele vai morrer frustrado. É o que Paulo fala lá, né? Imagina a mão começar a ter uma crise de fé porque não é pé. E o pé ter uma crise de fé porque não é mão. Mas a mão não tem que ser pé, a mão tem que ser mão. Então, muitas vezes, nós entramos em crise de curso desse mundo. Não porque nós não entendemos que nós somos corpo. Mas é porque nós não sabemos nosso lugar. Então, para nós temos vitória no curso desse mundo, nós precisamos saber o quem, mas também o onde. Está fazendo sentido até aqui? Segundo ponto, quero falar, dando continuidade aí no versículo 10. Falamos contra o curso desse mundo. Agora eu quero falar como Deus nos aproximou para as bênçãos de Cristo, contra as barreiras desse mundo. Vamos continuar aí, ó. Pois somos feitura dele, poema dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão,
por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era quem nós somos. Nós fomos enxertados. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez o quê? E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse aonde? Aonde? Fala mais alto. Em si mesmo. Aonde que Deus fez isso? Em si mesmo. Um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então vamos lá, meus irmãos. Nós entendemos que nós estamos aonde? Em lugares celestiais. Amém? Agora Paulo dá continuidade aqui. Então, estamos todos em lugares celestiais. Mas nós não estamos de qualquer jeito. Para nós desfrutarmos desse lugar, nós não podemos lutar apenas contra o curso desse mundo, mas nós devemos lutar também contra as barreiras desse mundo, tendo consciência que Deus em seu corpo, por intermédio do seu sangue, derrubou todas as barreiras de inimizade. Vou dar exemplos práticos aqui de barreiras. Você, não, Davi, eu entendi, eu sou crente, né? Resumindo o ponto 1, eu sou crente. Não estou nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Sou crente, Davi, eu já entendi esse primeiro ponto. Pode pregar outra coisa. Aí a gente vai para o segundo ponto aqui. E a gente começa a entrar em uns calos, sabe aquele escalinho? Porque, meus irmãos, quem está assentado, eu quero lembrar vocês do primeiro ponto, quem está assentado, nós não estamos em um lugar de governo de qualquer jeito. Nós estamos assentados com Cristo. Eu quero te lembrar que Deus reina do seu trono, e Deus não precisa levantar para mostrar que é Deus. Toda vez que você precisar levantar para mostrar quem você é, você não é isso. Deus, ele tem muita lucidez de quem Ele é. Deus é luz, né? Lucidez, Deus é luz. Então, Deus tem muita consciência de quem Ele é. Ele não precisa levantar para mostrar quem Ele é. Então, se você tem que se mostrar, talvez você não seja. Se você tem que levantar a voz, você não é como o Senhor. Porque o Senhor estava sendo caluniado ali, no meio dos religiosos da época. Ali na via sacra já. E Jesus falava assim, tu que dizes. Jesus não precisa levantar a voz para mostrar que é Deus. Jesus mesmo nu, indo para o matadouro, Ele ainda continua sendo Deus. Se você precisa de uma roupa de rei para mostrar que você é rei, você não entendeu realeza. E eu não estou falando aqui contra a roupa de rei, amém? Porque os linhos finos estão na Bíblia. Mas se você é refém dos linhos finos para mostrar que é rei, você não é. Está fazendo sentido? Então Deus reina de um lugar assentado. Nós lutamos as nossas guerras desse lugar assentado. Lembrando que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas a gente cai nisso aí. A gente tem a teoria, mas não tem a prática. Porque a gente até acha que está no céu. Ganhou o voucher para ir para o céu, mas toda hora tem confronto, toda hora tem disputa, toda hora tem competição, toda hora tem murmuração, toda hora tem barreira. Essas barreiras, meus irmãos, se chama inimizade. As barreiras de Efésios 2 se chamam... Vocês estão aqui comigo? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você está com ele? Você que está na sua casa, pergunta aí com o rapaz que está do seu lado. Fica comigo, gente. Estamos voltando. Você orou tanto por isso.
Então essa barreira aqui, ó, que Paulo está falando, é a inimizade. E muitas vezes não é uma inimizade com o mundo, é uma inimizade dentro da comunidade. E meus irmãos, não tem como conceber um povo que está sentado em lugares celestiais ainda tendo barreiras de relacionamento, ainda tendo barreiras de inimizade. Isso só nos mostra, se nós chegamos no versículo 16, não vivemos o 9, nós precisamos voltar lá no 9. Primeiro nós vencemos até o versículo 9 de Efésios 2. Aí você faz check, tô aí. Aí você vai lá pro 16, aí você... Ih, tem barreira ainda, então volta lá. Ó Deus, eu tô assentado, né? Não tô igual esse mundo, não. Esse mundo tem um curso dele, mas eu tô pra lá. Pra cima, né? Pra cima. Viu? Essa palavra é pra mim, gente. Tô pra cima. Aí você dá outra... Aí você vê. Agora não tem mais inimizade, não. Agora não tem mais inimizade. Meus irmãos, o sentimento faccioso é o sentimento desse século. Facção é quando você tem rivalidade. E a rivalidade, ela é tão sorrateira. Ela é tão sutil que você nem vê. E quando a gente nem vê, a gente começa a parar de celebrar a vitória do nosso irmão. Qual foi a última vez, eu quero te perguntar, qual foi a última vez que um amigo seu da igreja, um irmão seu, falou assim, cara, eu passei naquele concurso, e a única coisa que você conseguiu pensar foi, eu não passei. Rivalidade. Porque você não consegue nem ouvir o irmão falando dele, você já pensa em você. Nossa, eu consegui passar em tal coisa. Pô, parabéns, cara, eu não passei não. Celebra com o cara. Você tem que sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é chorar o seu choro com quem está entendendo? Isso é rivalidade. Eu estou falando contra a vulnerabilidade. Sorrir com o cara, depois de um tempo você fala assim, pô, eu não passei, mas eu vou passar. Vocês estão entendendo? Vocês estão inteligentes? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a gente quer morar no céu, a gente quer estar em lugares celestiais, mas a gente não quer quebrar as barreiras. A gente quer lutar contra o curso desse mundo, sendo que a gente tem que sair do curso desse mundo, e no que a gente tem que tomar posse das barreiras quebradas, a gente não quer. Quem está aqui comigo? Eu me lembro muito de Davi, meus irmãos. O rei. Davi o rei. Se for lembrar de mim, tô ferrado. Só Jesus na minha vida. Todo mundo falando assim, Davi, você é o cara, Davi. Davi, você é o cara. Saul, ó, perdeu o time. Você tá matando 10 mil. Os poetas estavam falando, das donzelas estavam falando, você tá matando 10 mil, o cara tá matando 1000. Você tá no hype, Davi. Você é o cara. Isso era verdade? Isso era verdade. Mas, meus irmãos, nós não podemos usar argumentos certos para fazer da maneira errada. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é a seguinte: nem tudo que você sabe fazer, você tem que fazer. Em João 5, Jesus entra ali, no tanque, na porta das ovelhas ali, no tanque de Betesda. Ele cura um cara. Ele tinha unção para curar todo mundo. Mas nem tudo que você sabe fazer, você tem que fazer. Quem faz tudo que sabe fazer é órfão, porque tem que mostrar que sabe. Uma das principais características de um órfão, de uma orfandade espiritual, é quando a pessoa só faz tudo do que ela sabe fazer. Então ela sabe tocar teclado, ela quer tocar. Ela sabe tocar bateria, ela quer tocar. Ela sabe pregar, ela quer pregar. Ela sabe cantar, ela quer cantar. E ela faz tudo que ela sabe fazer, e não o que ela tem que fazer. Por quê? Competição.
Lá no fundo é competição, gente. Vamos dar nome aos bois. É competição, por quê? Porque a pessoa tem que ser melhor do que o irmão. A pessoa tem que servir melhor do que o irmão. A pessoa tem que dar mais resultado. Não, Davi é fruto, é a mesma coisa, gente. Para muita gente só mudou o nome, só para ficar mais crente. Não, Davi, eu estou dando fruto. Minha rede está dando fruto. Minha célula está dando fruto. Meu não sei o que está dando fruto. Está dando resultado. Quem está aqui comigo? Porque é baseado na competição. Mas quem está sentado em lugares celestiais, meus irmãos, quem está sentado, tetelestai, está consumado. E quando a disputa bater na sua porta, fala assim, cara, isso é daquele ponto 1 lá. Quando as donzelas de Davi baterem na sua porta, cara, você está matando 10.000, o cara está matando 1.000. Vira rei, cara. Vira o líder do seu 242. Vira não sei o quê. Vira o CEO da sua empresa. Fala assim, cara, se Deus me chamou para esse lugar, Ele vai me colocar. Foi isso que Davi fez, meus irmãos. Davi virou para aqueles caras e falou assim, se Deus me chamou, Ele vai me colocar. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. E teve uma hora que Davi tinha tudo, gente, para assumir o seu lugar. Isso durou tempo, gente. Davi matou o urso. Davi matou o leão. Davi matou Golias. Davi matou dezenas de milhares dos filisteus. Davi foi casar lá com Mical. Foi além. Andou a segunda milha. Saul pediu 1.000 filisteus, ele deu 2.000 filisteus. Vocês estão comigo? Um cara excelente, um cara fora da curva, um rei fora da curva. E quando ele teve um momento para assumir a sua barreira com Saul, porque Saul estava cheio de barreira com Davi, totalmente instável emocionalmente, uma hora ama, uma hora odeia. Isso é barreira. Isso é ficar à mercê da sua competição. Não, Davi, eu amo ele, eu amo meu líder. Aí no outro dia, eu odeio ele, eu amo ele. Você não está em lugares celestiais, cara. Você está liderando o curso desse mundo. Você está liderando o curso desse mundo. Agora, quando nós somos como Davi, é muito bonito, gente, quando Davi, ele tira uma barra de Saul da túnica. Quando Saul está lá no outro monte, Davi sai e fala, meu pai, porque me persegue. Um homem totalmente envolto de reconciliação. Enquanto todo Israel tentava botar rivalidade. Porque às vezes, gente, sendo sincero, a gente às vezes está em lugares tóxicos que gostam de uma rivalidade. Gostam de botar as pessoas contra. Gostam de botar você contra o seu pai, você contra o seu irmão, você contra o seu chefe, você contra o seu líder, você contra o seu filho. Nós precisamos... Pode rasgar a túnica, mas só para mostrar. A gente é família, cara. Nós estamos em lugares celestiais. Quem está aqui comigo? Versículo 1 de Efésios 2 começa nos lembrando: nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, ou nós nos entregamos à morte deste mundo, que é no curso desse mundo, ou nós nos entregamos à morte da cruz. Morrer não é uma opção, mas você só tem que saber como você vai morrer. Se você vai morrer com este mundo, ou se você vai morrer na cruz, para ressuscitar juntamente com Ele. E se nós estamos mortos com Cristo, para ressuscitarmos com Cristo, nisso não há espaço para ego, nisso não há espaço para competição, nisso não há espaço para o eu, nisso não há espaço para... Sabe aquele povo, Jesus, qual que é o monte? É Samaria? É aonde? O que eles queriam saber? Quem é mais de Deus?
Jesus, qual é o monte? Jesus falou assim, não é nem esse monte, não é aquele monte. É espírito e verdade. Aquele que adora, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Não é sobre competição, cara. Que bobeira. Vocês estão entendendo? Então, o mesmo Deus, meus irmãos, que nos tirou do curso desse mundo, é o mesmo Deus que esmagou todas as barreiras dessa vida. Nós não precisamos levantar muros que Deus derrubou. Eu sei, gente, Deus está falando aqui de um contexto dos judeus com os gentios. Mas isso não tira o fato de que Deus esmagou todas as barreiras relacionais que nós tínhamos. Amém? Tá aqui, foi? Então todo esse sentimento de orfandade vem de uma falta de revelação dos lugares celestiais. Então, falamos que estamos ajuntados em lugares celestiais. Deus nos tirou da vala desse mundo. Amém? Deus não mandou só o salva-vida, Ele mandou o helicóptero, tudo. Segundo ponto, porque nós fomos aproximados, temos aproximação. Nós não estamos distantes. Nós estamos assentados com Cristo. Porque às vezes a gente acha assim, ó, Cristo está lá, Jesus está lá, aí o Henrique está lá, aí eu não vou muito com a casa do Henrique, então eu estou lá. E a gente faz um distanciamento social lá no céu. Não é assim não, no céu não tem Covid não, gente. Pode sentar junto. Tá dando para entender? Porque não tem barreira. E o terceiro e último ponto para a gente ir para o final. Falamos contra o curso desse mundo. Contra a hostilidade... Dê spoiler. Contra a barreira desse mundo. E contra o quê? A hostilidade. Vocês são profetas. Contra a hostilidade desse mundo, porque fomos edificados como habitação de Deus. Vamos ler a partir do versículo 17. Fala assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz a quem? Também aos que estavam perto. Tem paz para todo mundo, meus irmãos, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus. Esse peregrino não é o do Alê não, tá, gente? Esse peregrino do Alê é bom, a gente é esse peregrino. Esse aqui, ele está falando de pessoas que não têm lugar na família de Deus. Porque tem gente que fala assim, a gente é peregrino, é peregrino na igreja. Gente, esse peregrino, Paulo está denunciando. Não, eu sou peregrino. Gente, é peregrino no mundo, não é peregrino na igreja, não. Aí a pessoa chega assim, Davi, eu estou entrando no ano, mas eu sou peregrino, tá? Misericórdia, gente. Isso não é esse peregrino que a gente canta, não. A gente canta o outro, assim, ó. Chegou lá na Google, tá lá, você virou CEO da Google. Gente, eu sou CEO da Google, mas eu sou peregrino aqui, tá? Aí a gente está cantando peregrino certo. Faz sentido? Vocês estão vendo como a gente precisa de Bíblia para entender? Gente, se eu contar para vocês umas baboseiras que chega, a gente pegando revelação e botando fora de contexto. Não vou nem falar, vamos voltar aqui. Até me perdi aí, ó. Sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Gente, olha que bonito. Paulo, ele começa falando assim, vocês estavam tudo morto. E ele termina falando assim, vocês são santuário de Deus. Cara, 22 versículos atrás eu estava morto. Agora eu sou santuário de Deus. Você tem noção, gente? Fica de dever de casa Efésios 2, viu? Você tem noção, cara? Não, sério mesmo, você tem noção? Paulo começa o capítulo 2 de Efésios
nos mostrando como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós estamos terminando aqui no versículo 22, falando como nós estamos bem ajustados, crescendo para o santuário de Deus. Não mais forasteiros, não mais peregrinos, mas família de Deus, concidadãos dos santos. Você tem noção do peso disso? Então nós falamos sobre como nós fomos desarraigados desse mundo. Não estamos contra o curso desse mundo. Como é que nós lutamos contra o curso desse mundo? Assentados em lugares celestiais. Nós falamos como nós vencemos as barreiras desse mundo, tomando posse do que Deus fez. Então eu não vou reconstruir o que Deus destruiu. E o terceiro e último ponto aqui: nós não somos mais hostis. Nós não temos mais hostilidade na família de Deus. O que é hostilidade? É estranheza, é um contato de longe, é um contato frio. E sabe, meus irmãos, eu quero que nós reforcemos muito esse último ponto, que é um ponto familiar. Muito bonito, gente. Deus não apenas nos colocou no céu, Ele colocou uma família no céu. Nós somos família. Muitas vezes a gente usa família espiritual para enfraquecer família. Quem usa o termo espiritual para enfraquecimento é o mundo. O mundo, quando quer falar algo distante, fala assim, não, mas é espiritual. Quando a igreja usa o termo espiritual, nós estamos reforçando, nós estamos aproximando, nós estamos eternizando. Quando eu falo que Deus é meu pai espiritual, Deus é meu pai, gente. Meu Abba Pai. Por quê? Porque Ele é mais meu pai que meu pai. Deus é mais meu pai que meu pai. Porque Ele é meu pai antes da fundação do mundo, já era meu pai. De eternidade a eternidade, Ele é meu pai. Mesmo que meu pai me deixe, Deus continua sendo meu pai. Gente, o espiritual só aumenta. Mas a gente usa assim, o fulano é teu irmão? É, mas é espiritual. E o fulano? Não, ele é meu irmão mesmo, assim, meu irmão de sangue. Aí o negócio ficou doido, né? Que aí a gente é família mesmo, né? Misericórdia, meus irmãos. Nós precisamos não vou ser fatalista. Nós precisamos aumentar e intensificar nossa revelação de família. Porque o mesmo Deus que nos tirou do curso desse mundo, o Deus que quebrou toda a barreira, é um Deus que quer nos ver vivendo família. Você vê como Deus, Ele é lindo demais, né? Muito pedagógico, gente. Ele nos tirou desse mundo, Ele quebrou todas as barreiras e Ele colocou a gente lá no ponto dele e falou assim, vive família. Vive, menino, você não tem mais briga com Ele. Vocês não estão mais nesse mundo. Então Deus tirou as sujeiras desse mundo, as barreiras desse mundo e falou, vive família. E toda hora a gente dá uma bisoiada lá nos pontos. Eu não sei se eu posso me entregar pro Joshua. Eu não sei se eu posso me entregar pra Mari. Eu não sei, cara. Sei lá, tem uma barreira assim, tá entalada na garganta. Será que ela vai me ouvir mesmo? Eu acho que a Mari, ela é meio fofoqueira. Por quê? Porque a gente não toma posse da esperança do nosso chamamento. Não toma posse da riqueza da herança dos santos. E nós não conseguimos ver os nossos irmãos assentados em lugares celestiais. A gente tem que começar a parar de ver os nossos irmãos com as nossas lentes do mundo. Quando eu olho para o Roca, eu tenho que ver o Roca que Deus vê. Quando eu olho para o Giga, eu tenho que ver o Giga que Deus vê. Então eu posso me entregar para o Giga com violência. Por quê? Porque ele está sentado em lugares celestiais, não há mais barreira entre nós. Porque isso é família de Deus. Tá fazendo sentido, gente? Isso é família de Deus. Quando eu olho para os meus irmãos e eu olho homens e mulheres que estão assentados em lugares celestiais, eu olho homens e mulheres que não há mais barreiras e sofismas, então eu posso me entregar.
Essa semana eu até falei isso no Twitter, uma moça até ficou meio assim comigo, mas conversei com ela, foi muito legal, que ela falou assim: Davi, a gente tem que ser família com todo mundo, a gente tem que ser família com a cidade toda. E eu falei assim: eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo dizer, você está falando da compaixão, você está falando da nossa entrega, do nosso serviço, isso sim. Eu preciso amar São Paulo toda, eu preciso me entregar, eu preciso, sei lá, eu estou no metrô, uma pessoa precisa de ajuda, cara, você quer, estou aqui, você quer uma oração? Eu preciso, isso é compaixão, isso é o mínimo de ser um cristão. Mas agora, esperança no chamamento, compartilhamento de herança, precisa ser família. Então nós não estamos falando mais como hostis aqui, nós estamos falando com homens e mulheres que carregam herança, nós estamos falando com homens e mulheres que carregam chamamento, nós estamos falando com homens e mulheres que foram guardados por Deus em lugares celestiais. Então nós começamos a entender: meu Deus, eu não murmuro mais contra o meu irmão, porque ele está guardado em lugares celestiais. Você já parou pra pensar, quando você fala mal de alguém, você está falando mal de alguém que Deus botou lá em lugares celestiais? Gente, por muito menos, eu não tenho filho ainda, mas se eu ver alguém falando mal do filho que eu nem tenho ainda, eu acho que eu nem ia gostar, não. Uma coisa é você exortar o menino, outra coisa é você murmurar e maldizer ele. Se você ver meu filho, que eu nem tenho ainda, quando eu tiver, olha o gatilho aí, gente. Quando você vê ele fazendo malcriação, você pode chegar com ele e falar assim: ó, faz isso não, meu. Tá, pode fazer. Filho de pastor é assim, a igreja cuida, vai dando certo. Não é assim, Henrique? Mas agora, não fica murmurando, não. Não fica falando mal dele. Cuida dele. Em outras palavras, gente, para de falar mal do teu irmão, começa a cuidar dele. Cuida dele. Começa a entender que Deus morreu por ele. E Deus colocou ele em um lugar alto. E não há mais barreira, então você pode falar com ele. Fala assim: cara, eu nunca te falei isso. Eu não sei, mas eu amo você, cara. Cuidado com isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente é família. Isso tem que parar de ser jargão, gente. A gente começou a falar que a gente é família, mas eu não sei se é. Porque onde tem família tem herança. Onde tem família tem legado. Onde tem família tem porção dobrada. Porque os 50 discípulos de Elias não era família, era discípulo. Tinha conselho de Elias. Agora, família era aquele menino chamado Eliseu que olhou e falou assim: meu pai, rasgou as vestes, caiu outra, e ele voltou e falou assim: no poder de Elias eu abro vou abrir o Jordão lá. Isso é família. Família anda em porção dobrada. Família anda em obras maiores. Família é quando a mesa não é só sobre conselho, é sobre vida na vida. Sabe o que é vida na vida? A gente fala tanto. É minha vida na sua vida. Eu tenho saudade, meus irmãos, saudade quando as nossas mesas eram, sabe? Negócio de doido mesmo. Será que nós não estamos assentando na mesa? Você lembra que Paulo está falando de assentar aqui, já tem tempo. Será que nós estamos assentando como quem quer um conselho? Ou nós estamos assentando como quem quer um banquete? Sabe quando nós somos hostis? Você quer ver a hostilidade da mesa? Quem quer um ponto prático da hostilidade da mesa? É quando você é tão estranho nessa mesa que você traz marmita para essa mesa. Você traz a sua bisnaguinha, com licença, tá? Eu trouxe aqui, para ajudar aqui, tá? Para ajudar no banquete. Você não entendeu em qual família você foi posta. Quando você entender que Deus já colocou a mesa e você só tem que sentar, você só tem que sentar, cara. Você tem que sentar e falar assim: pelo amor de Deus, alguém me ensina a comer isso aqui. Alguém me ensina a comer de verdade esse banquete que o Senhor colocou na nossa mesa. Então a gente para de trazer marmita e ficar disputando qual bisnaguinha é mais bonita. A
Aí você fica assim, olha só, eu li tal coisa e Deus falou isso. Aí o outro falou assim, não, Deus falou isso e isso. Aí o outro, não, Deus falou isso e isso. Aí não está agregando, está disputando. E parece uma disputa crente, né? Mas é disputa. Enquanto isso tem um quarto menininho lá assim, ó. Mais o que Deus falou? Mais o que? João 10, quando Jesus vai falar das suas ovelhas, ele vai falar das ovelhas que ouvem a sua voz. E elas a obedecem, esse obedecer é audire. Então obedecer ao Senhor tem muito mais a ver com o ouvido que com falar. Quem está aqui comigo? Eu tenho orado para Jesus resgatar com violência as nossas mesas. Talvez você seja novo no ano, talvez você que está aí na sua casa, talvez, sabe, a gente tenha sido ferido com o paternalismo, tenha sido ferido com líderes que usurpam. Eu não estou falando que nós não vamos errar com vocês, mas não é sobre, isso nunca foi sobre os líderes, isso sempre foi sobre uma casa. Eu não posso, como um filho, falando como um filho aqui, eu não posso deixar de ser violento em comer, só porque uns não souberam dar. Isso é artimanha de Satanás, gente. Virar para os filhos de Deus e falar assim, para de comer, porque tem gente manipulando a comida. E aí todo mundo para de comer e morre de fome. E a gente vai vivendo de fandangos que a gente traz para a mesa. Enquanto Deus tem um cordeiro para a gente comer, a gente está trazendo os fandanguinhos de casa. Tá fazendo sentido, gente? Paulo termina falando aqui, vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são mais estrangeiros. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês são família de Deus. Vou até ler de novo, gente. Olha isso aqui. Então, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então nós somos família de Deus e Deus está, por intermédio de Cristo, a pedra angular, nos levantando. Sabe a igreja que é levantada? Aqui é a família de Deus. As pessoas me perguntam assim, Davi, ser família dá um up na igreja. Gente, ser família é o único jeito de fazer igreja. E, gente, foi isso que chocou. O que chocou os religiosos lá em João 10? A gente falou de João 10, lá pro versículo 30. Aí Jesus vai aqui, né? Eu e o Pai somos um. Aí o que acontece? Eles rasgam as vestes. E aí Jesus vira para eles e fala assim, por que vocês estão bravos comigo? Por que vocês querem me apedrejar? Porque eu ressuscitei morto? Porque eu alimentei a multidão? Porque eu fiz as boas obras? E eles falam assim, não, Jesus, não é por nenhuma boa obra que você fez, não. A igreja está sendo legal você fazer. Mas é porque você, sendo um simples homem, você se faz como filho de Deus. O que chocou a religião não foi igreja, foi família. Porque como assim esse homem está falando que é um com Deus? Como assim esse homem está falando que é íntimo de Deus? Como assim esse homem está falando que é leal a Deus? Como assim esse homem está falando que... O mundo sempre vai deixar você fazer igreja. Não, vai lá, ouve os conselhos. Mas agora, quando a gente começa a repartir herança, quando a gente começa a repartir vida, quando a gente começa a repartir legado, e quando a igreja começa a ser bem ajustada, e quando a igreja começa a crescer, não como o homem cresce, mas como Deus está levantando a sua igreja, aí o mundo começa a se estar bitolado demais. Cuidado, você está radical demais. Cuidado com o seu líder. Nós não podemos cair na ladainha do mundo, meus irmãos. Nós precisamos nos entregar com fome, tendo a consciência que nós fomos desarraigados desse mundo, nós estamos em lugares celestiais. Então eu não fico lutando contra o curso desse mundo, eu apenas me levanto, quer dizer, eu deixo ser levantado, e daqui eu luto. Eu não luto de baixo, eu luto de cima, gente. As coisas estão debaixo dos nossos pés.
eu luto olhando para baixo. Então, segundo ponto aqui, eu luto sem barreira. E eu não estou sozinho. Tá fazendo sentido? Contra o curso desse mundo, contra as barreiras desse mundo e contra a hostilidade desse mundo. Então nós vemos uma igreja que está assentada em lugares celestiais. Amém? Queria que você ficasse de pé. Você que está na sua casa, feche seus olhos comigo, vocês também aqui. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu queria que de fato, não o que eu falei aqui, gente, mas o que o Senhor falou no seu coração, eu sei que o Senhor ministrou seu coração. Que a gente possa realmente viver essa verdade. Que a gente possa realmente assumir o nosso lugar com Cristo. Não apenas o quem, mas o onde. Que a gente possa assumir e parar de reconstruir barreiras que Deus já destruiu. Que o mundo tentou te ferir, que os desgastes da vida tentaram te fazer levantar, porque nós somos família. Meus irmãos, em todos esses anos de UAN, estava conversando com o Roca hoje mais cedo, o ano que vem faz 10 anos. E em todos esses anos a gente foi revendo, foi repensando muita coisa, foi estruturando muita coisa, foi amadurecendo muita coisa, graças a Deus. E todo ano a gente fala Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. E a gente foi. E eu não olho para trás de um jeito saudosista. Mas sabe, Deus tem me feito olhar para trás de um jeito não saudosista, mas de um jeito de olhar para o fundamento. E eu tenho me lembrado de dias onde nós não tínhamos nada, mas nós tínhamos uns aos outros. Onde não era líder de rede, onde não era corpo de cuidado, onde não era boas-vindas, onde não tinha nem templo, onde não tinha nada. Então, ou a gente era família, ou a gente não era nada. Aí hoje a gente tem tanta coisa que a gente não precisa ser família. Eu não preciso ser família do Roca, por quê? Porque ele já é o líder da igreja, ele já é o cara da secretaria, ele é o cara da escola, ele é o cara do profético, ele é o... Eu não preciso. Ele já é tanta coisa para mim. Ele ainda precisa ser minha família. Esse é o fundamento. Então, mesmo sendo o último ponto, Paulo volta lembrando, nós estamos sobre um fundamento. Depois que Paulo falou que nós somos família de Deus, ele lembrou, ei, nós estamos sobre um fundamento. E se nós nos esquecemos porque nós fomos colocados aqui, nós não crescemos bem ajustados. Tá fazendo sentido? Deixa eu orar por você. Jesus, obrigado por essa igreja. Obrigado pelos meus irmãos que estão em casa, Jesus, que ainda não podem estar de maneira presencial. Deus, eu oro para que seu Espírito não apenas ilumine nosso coração, mas nos lembre do chamamento e nos faça compreender a riqueza da herança que nós temos nos santos. Espírito de Deus, nos tire desse mundo, renove a nossa mente, nos tire desse mundo. Nós até compreendemos o quem nós somos em Ti, mas nós queremos entender também o onde. Deus, que o Senhor arrume a sua igreja, que o Senhor mexa na sua igreja, que o Senhor realoque a sua igreja, que o Senhor mova a sua igreja, que o Senhor faça a sua arquitetura no meio de nós. Nós só queremos estar assentados contigo, Jesus. Nós não estamos aqui para nadar contra a maré. Nós não estamos aqui para ir no nosso braço. Nós estendemos a mão para que o Senhor nos tire daqui.
Deus, de igual modo, nós não vamos levantar barreiras que o Senhor já esmagou. Então, Deus, eu oro para que todo sofisma aqui nesse salão, todo sofisma dos meus irmãos de casa sejam tirados agora em nome de Jesus. Toda ferida seja curada agora em nome de Jesus. Toda ferida relacional seja curada agora em nome de Jesus. Se tem algum filho que não fala com a mãe, que não fala com o pai, seja curado agora em nome de Jesus. Feridas na família biológica sejam curados agora em nome de Jesus. Ferida com antigos líderes seja curada agora em nome de Jesus. Ferida no trabalho seja curada agora em nome de Jesus. Jesus, nós estamos assentados em lugares celestiais e não há mais barreira que nos impeça de sermos família com o Senhor, de sermos família uns com os outros. Deus, eu oro para que o Senhor levante na Igreja One o senso familiar. Eu oro para que o Senhor levante na Igreja One, Jesus, a violência da mesa. A violência da mesa. O Senhor é leal, Jesus. O Senhor é leal. O Senhor é fiel. Deus, nós não queremos apenas dar resultados para o Senhor. Nós queremos ser leais ao Senhor. Nos dê um coração leal ao Senhor. Nos dê uma igreja leal ao Senhor, leal uns aos outros. Assim como no jardim, se estás buscando Éden, ache-me. Só quero a sua companhia, assim como era no jardim. Se estás buscando Éden, Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Você que está na sua casa, vamos cantar isso. Só quero a sua companhia, assim como era no jardim. Se estás buscando Éden, ache-me. Estás tão perto da conversa. Estás tão perto de mim. Estás tão perto e bem atento. Estás tão Sim, Jesus, sim, Jesus. Estás tão perto da conversa. Estás tão perto de mim. Estás tão perto e bem atento. Estás tão perto. Só quero a sua companhia, assim como era no jardim. Se estás buscando Éden, ache-me.
Espírito de Deus, o Senhor é aquele que clama, Abba, Pai. O Senhor é aquele que clama, Abba, Pai. O Senhor é aquele que clama, Abba, Pai. Sabe, meus irmãos, eu quero honrar vocês. Nos últimos meses nós temos avançado de uma maneira sobrenatural. Isso é graça do Senhor. Isso não tem a ver com o trabalho da liderança, isso tem a ver com o Senhor. E eu vejo claramente um copo meio cheio. Eu quero honrar vocês por esse copo meio cheio. Mas eu acredito que o Senhor quer transbordar esse copo. Então nós já enchemos bastante, mas o Senhor está vindo com mais. Deus, eu oro para que o Senhor transborde nos próximos meses o nosso senso familiar, a nossa fome, a nossa devoção, a nossa consciência celestial, a nossa consciência que nós somos coerdeiros com o Senhor, a nossa consciência de herança, a nossa consciência de compromisso. Assim como era no jardim, se estás buscando Éden, estás tão perto da conversa. Estás tão perto de mim. Estás tão perto e bem atento. Estás tão perto. Estás tão perto da conversa. Estás tão perto e bem atento. Estás tão perto. Só quero a tua companhia, assim como era no jardim. Se estás buscando Éden, ache-me. Só quero a sua companhia, assim como se estás buscando
companhia, assim como era no jardim. Se estás buscando Éden, ache em mim sua companhia, assim como era no. Se estás buscando Éden, ache em mim. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela sua beleza. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Nós não somos reféns de nós mesmos. Nós não somos reféns de nosso bem-estar. Deus, eu abençoo cada irmão que está aqui. Eu abençoo cada irmão que está nos assistindo. Que a sua graça seja sobre cada um. Que o seu amor seja sobre cada um. E que a comunhão do seu Espírito seja sobre cada um, Jesus. Hoje e para todo sempre, Jesus. Amém. 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 Diga amém.